Bom dia, cidadão, bom dia, cidadã. 60 mais volta à tela da Band, como acontece todos os sábados, e esperamos que você, a exemplo dos anteriores, também veja a importância do que nós estamos trazendo e vamos continuar. Hoje nós temos a figura de uma pessoa, por demais, importante na comunidade do Campeche. Uma pessoa que veio para Floripa, do Nordeste e, como sempre acontece, chega aqui, se apaixona e começa a contribuir com o crescimento da comunidade onde vive. Referimos-nos a Dora Duarte. É paraibana, nascida em João Pessoa, porém adotada pelo Rio Grande do Norte, Potiguara. Maria Auxiliadora, ou Dora Duarte, como é popularmente conhecida no Campeche. Sim. 62 anos de idade, reside aqui em Florianópolis. Vejam só o currículo: escritora, poetisa, contadora da história, cantora, participa de atividades literárias e religiosas, presta serviços voluntários desde 2006, reconhecida pela galerinha como Vó Dora. Tem inúmeras obras publicadas. Pergunto, por que veio para Floripa? A minha vinda a Florianópolis é, primeiramente, procurar qualidade de vida. E quando eu me aportei aqui, fui muito bem recebida e eu senti que aqui eu era Dora. E onde eu morava era um número a mais. E isso me encantou. A magia da ilha, para mim, é isso. Fazia parte apenas da estatística oficial. Mais Exatamente. Um número a mais. Desde o primeiro momento que eu cheguei, que eu me apaixonei pelo bairro também, não foi só por Florianópolis. Do Campeche. E eu senti necessidade de contar a história de onde eu passaria a viver o resto da minha vida. E esse é uma obra que eu quero distribuir para que as pessoas que moram lá se preocupem com o bairro, que tenham zelo, assim, principalmente com o solo, que é muito úmido. E é um trabalho assim que veio me enriquecer. Você integra a Academia de Letras do Brasil? Também. Também. Conta a história do triciclo. Ah, do triciclo? É porque assim, eu fiquei um bom tempo, eu tive que vender meu carro para ajudar na construção da minha casa. Aí eu fiquei um bom tempo, até hoje não terminei a casa ainda está em obras, né, de acabamento. Aí ficou difícil, eu contava história no CEOV, né, na Sociedade Espírita, os idosos de lá. Uhum. Mas ficou muito difícil, ficou com problema com artrose nas pernas, então ficou difícil. Aí foi onde eu tive a ideia, né, eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar em 2010 e comprei a prestação, porque colabora muito, porque andar ali na praia e mercado, até material de construção eu já carreguei nele. No segundo programa nós tivemos aqui um entrevistado que também trouxe um saco. Sim. E uma porção de coisas. E nesse aí o que que tem? Aqui tem história de tudo, cada objeto desse é uma história. Cada um objeto. É evidente que o tempo não é tão extenso, mas é claro que eu vou dar para mostrar alguma coisa. Só dar um pequeno exemplo. Sim. Eu tenho um boneco que ele não veio aqui, o Igor. Não veio? Não veio, Ficou porque ele está de castigo, ele está de castigo em casa. Ele aprontou muito esse final de semana e ele morre de medo dessa bruxa. Mas ele não quer admitir que tem medo e eu levo para as crianças, né? Aí ele chega e fala, eu não tenho medo de bruxa, eu não tenho, isso aqui é só fantasia. Aí a bruxa chega... E o Igor, ai! Eu acordo, Igor. Aí por aí vai, né? Tem o leão, né? O leão que é o dono da floresta. Tem tudo, tem sapo, tem macaco. Tem a boneca Rosana, que foi feita especialmente de fuxico. Uhum. Tudo isso é uma história. Tenho isso aqui que eu puxo uma musiquinha para entreter as crianças, que estão tão acostumadas, eu já enjoei da música, mas eles não enjoam. Então é assim,
muita história, muito mesmo para contar. Ao que consta na minha pauta, você fez curso de contadora de história. Sim. No Núcleo de Estudo da Terceira Idade da Universidade Federal. E letras nos cursos de disciplina isoladas também na Federal. Porque o importante para mim não era um diploma. Diploma a vida me deu. O importante era adquirir mais conhecimento. E é onde eu descobri o segredo que é ler. E eu tenho sede de ler. E ultimamente não tenho tido tempo. E com essa biblioteca eu vou ler à vontade e incentivar as crianças a ler também. A biblioteca comunitária funciona dentro da sua própria casa? É, na minha garagem. É um sonho realizado para mim. E foi inaugurada agora esta semana? Sim. Tem um evento que foi feito sábado? Foi. Nossa, até agora eu não estou nem acreditando, mas eu estou tão feliz de ter realizado esse sonho e realizar o sonho das crianças do bairro, né? É lá na comunidade do Campeche, na sua casa? É, na minha casa. Foi feito esse trabalho? Sim. As aulas começam quando? As aulas? A partir de quarta-feira agora já tenho escolas agendadas já para ir conhecer a biblioteca. Sim. E já vou levar o cartaz na escola, porque eu não tive ainda o tempo de levar, porque tem 2 escolas nas Areias, né? E é lá que eu vou deixar para agendar a reforço escolar, que eu pretendo fazer isso aí. A gente sabe que o ensino nosso está muito... Eu tive dificuldades quando eu dava catequese, crianças com 6ª série, 7ª série, gaguejava para ler. E isso me incomodava, eu me sentia mal com aquilo. E foi daí que eu comecei a juntar a ideia, já que eu tinha, de montar essa biblioteca e de dar reforço escolar. E o espaço? É suficiente? Eu acredito que sim, é tudo agendado, aí tem um espaço razoável, né? Mas dá. Se as paredes, as laterais, a gente colocou cortina, eu ganhei muito donativos, ganhei doações, né, de retalhos, foi muito colorido lá. E quando tiver um vento sul, a gente vai para dentro de casa. E quem participa? Tenho 3 voluntárias. Por enquanto só 3, mas eu gostaria que alguém vendo esse programa, que mora ali no Morro das Pedras, pela Campeche, alguma professora de matemática, porque em matemática eu sou uma negação. Mas assim, eu já tenho uma que vai fazer trabalhos com artista plástica, aposentada, que a gente vai fazer trabalho com reciclável, né? Tem um museu em cima que é de reciclável, porque eu não tinha coragem de jogar no lixo e não sabia onde jogar e fui só juntando celular, radinho, gravador. Aí eu tive a ideia de montar um pequeno, sabe, uma exposição de brinquedos eletrônicos e coisas obsoletas. Vamos ouvir a Verinês? Para mim, como mãe, é uma realização, é maravilhoso. Saber que eles gostam tanto dela nas creches, gostam tanto das histórias delas, de ouvir a gente ler o livro dela. Então, é um sonho realizado, sei que é um sonho dela, mas para a gente que mora no bairro também é um sonho. Ver nossas crianças poderem vir aqui, pegar livro, ouvir histórias, simplesmente maravilhoso. Vó Dora, um grande abraço, um grande beijo do fundo do coração. De não só meu, mas de todos que adoram a sua história. E muito obrigada pela sua dedicação. Sinta-se abraçada e acariciada por todos nós. O Avelino também é da comunidade das Areias do Campeche, pai do Lucas, que participa do programa. Ouçamos o que ele disse. Ele vai ter mais oportunidade que eu, né? Então eu vou apoiar até que eu possa para ele ser alguém na vida. Aí dando um apoio para ela também, tá ajudando ela aqui. A gente veio ontem, hoje, a hora que ela precisar nós estamos aí. O Evandro, ao que consta, também teve papel importante na execução
dessa biblioteca. Sim. E tem uma manifestação, que nós vamos também assistir. Conheço a Dora da oficina literária Boca de Leão, lá da Biblioteca Pública de Santa Catarina, e ela comentou do desejo de juntar alguns livros, colecionar, para poder montar uma biblioteca na casa dela, mas eu não sabia exatamente qual era o tamanho do projeto. E nós tínhamos alguns livros à disposição que poderiam ser doados. Pegamos esses livros, selecionamos e doamos para a Dora e formou esse acervo inicial que ela abre hoje a Biblioteca Pública. A Dora, eu desejo sucesso, que você possa continuar fazendo todo o seu trabalho com a literatura, com a escrita e que muitas crianças venham se beneficiar desse projeto. Um grande beijo para você. As aulas de reforço serão feitas que dia e horários? Às quartas-feiras, das 15 às 18? Das 15 às 18 horas. Sexta? Na sexta, das 10 às 12h30. 12h30 e aos sábados, das 10 às 13 horas. 13 horas. Isso para emprestar também, nesse período também, para empréstimo de livro e devolução. Você está com um livro na mão. É importante? Como começou essa história aí? Essa história começou com meus sobrinhos, né? Sempre fui aquela tia coruja, né? Eu só tenho um filho, né? E eles iam muito lá para casa, então eu gostava muito de entrevistá-los, fazer perguntas. E eu adorava, principalmente perguntar o que você vai ser quando crescer. Aí, captando cada história e as perguntas, assim, sabe aquelas interrogações que a criança não entende e quer perguntar, perguntas às vezes até embaraçosas, né? E isso deu nisso aqui. Demorou tanto a publicar esse livro que entrou os sobrinhos netos. Então veja a capa, feita por mim também, que eu não levo nada a jeito para desenho. Isso aqui é o meu filho e meu sobrinho. Chegou, chamou o outro de feio, ele disse, sou feio, mas sou feliz. E aqui é o meu sobrinho com 11 anos. Alfredo, o que é que você quer ser quando crescer? Aposentado. E assim por diante, né? Outro diz assim, por que as estrelas do céu não caem? São coladas? Então são coisas assim que as crianças deixam. E a gente tem que prestar muita atenção no que as crianças falam, né? Sobre isso aí. Por que a lagarta queima? Minhoca dorme? Sapo tem orelhas? E foi baseado nisso aí que eu escrevi esse livro. E a propósito, tem uma historinha do Lucas, do meu vizinho lá, e recentemente, isso aí já é para o segundo, porque esse aqui já está ultrapassado, né? Então vai ter o Criança 2, Coisas de Criança 2. E o Lucas contou uma coisa muito engraçada, assim, a minha vizinha contou que ele disse que os passarinhos se alimentavam de nuvens, né? Aí eu fiquei curiosa, eu falei, eu vou perguntar para o Lucas. Muito rodeio, porque ele é selelepe, ele é um menino assim, muito querido, mas ele não para, parece que é interativo. Aí eu cheguei, Lucas, eu quero ter uma conversa contigo. Que história é essa de passarinho? O que você acha que o passarinho se alimenta de quê, Lucas? Ele disse, de nuvens. Eu disse, nuvens? Ele disse, sim, de nuvens. Aquela que parece algodão, mas não é algodão de limpar a unha, é algodão doce. Então os passarinhos vão lá, eu disse assim, as nuvens formadas de água e outra de algodão doce. Então eles vão lá, se alimentam do algodão, das nuvens de algodão doce, e depois vai lá e bebe a água. É assim que eles vivem. E isso me encantou. Ele sai com cada uma. Dora Duarte, exemplo de vida, veio para Floripa, adotou Floripa e nós estamos muito felizes em poder entrevistá-la e mostrar quem faz parte da vida desta cidade. Eu também adotei. Muito obrigado, tudo de bom e conte conosco para o que for preciso. Obrigado também. A incontinência urinária é a incapacidade que tanto a criança, o homem e a mulher têm de reter a urina durante um determinado período. +60 está de volta na tela da Band, lembrando que todos os sábados às 11h30 da manhã, aqui nós estamos com esse programa. Diversos e-mails foram encaminhados para nós
com pessoas manifestando dúvidas sobre esta doença que atinge tanto homem quanto mulher. E a partir de agora, vamos então acompanhar o trabalho feito. Perda urinária, bexiga caída, incontinência. Todos esses nomes definem um mal que atinge mais de 10 milhões de pessoas no Brasil e que está diretamente ligado ao funcionamento dos rins. Uretra, ureter e bexiga fazem parte dessa estrutura. Na mulher, a bexiga fica muito perto do útero. Por isso mesmo, são as maiores vítimas da perda involuntária de urina. Já nos homens, o mal se instala na maioria das vezes por complicações no tratamento de próstata. Para responder às principais indagações e dúvidas, convidamos o especialista Dr. Ivan Muniz. Levamos até ele as perguntas feitas por você, que participou através de e-mail, cartas e redes sociais. Vejamos a resposta do urologista. Incontinência urinária é a incapacidade que tanto a criança, o homem e a mulher têm de reter a urina durante um determinado período, que em média oscila de 2 a 3 horas, sem que essa urina escape do seu controle. Mulheres muito mais do que homens a partir de uma certa idade. Primeiro, menopausa predispõe à incontinência, porque a bexiga fica fraca, a musculatura da parede anterior vaginal, pela falta de produção hormonal, também cai e colabora para que isso aconteça. E hoje, não com tanta frequência, mas num período um pouco mais anterior, onde as mulheres eram mães de muitos e muitos filhos, de parto normal, não realizado em maternidade, mas pela parteira em casa, a incidência de incontinência urinária nessas mulheres multíparas com muitos filhos era extremamente elevada em comparação com mulheres que tiveram menos filhos e por cesariana. No caso masculino, a principal razão hoje para a incontinência urinária, além dos acidentes traumáticos dos mais variados tipos, seria a cirurgia de próstata por câncer e não a cirurgia por doença benigna, onde pode haver uma lesão parcial ou total do esfíncter que segura a urina do homem e esse homem pode ter, então, incontinência urinária. No caso da mulher, existem 3 tipos de incontinência urinária. Esse tipo de incontinência urinária feminino, ele é diagnosticado por um exame especial que se chama estudo urodinâmico. Então, ultrassom comum não identifica incontinência, tomografia, ressonância, exames de urina não identificam incontinência. Esse estudo urodinâmico é mais ou menos assim, como se fosse o eletrocardiograma da bexiga. Os 3 tipos são, o primeiro chamado de bexiga hiperativa, onde não existe um defeito anatômico da bexiga e da uretra, e sim um problema neurológico. A bexiga trabalha mais do que deve. O gotejamento urinário no homem geralmente é causado por obstrução prostática por doença benigna e é chamado falsamente de incontinência. A gente chama tecnicamente isso de incontinência baradoxal. Seria mais ou menos o seguinte: a bexiga do homem é uma caixa d'água. Se a caixa d'água cabe 20 mil litros, se eu botar 1 litro a mais, aquilo começa a pingar pelo ladrão. Na bexiga do homem com próstata aumentada, ela está sempre cheia e esse transbordamento leva ao gotejamento. Isso em se tratando de homem. No caso das mulheres terem um gotejamento quando fazem um esforço físico intraabdominal, elas tossem, elas riem muito, elas aumentam a pressão do abdômen, por exemplo, numa atividade física, elas sobem uma escada muito rápido, elas fazem um Cooper muito rápido, isso pode causar o gotejamento. Quando isso acontece, a gente deve afastar primeiro a bexiga hiperativa, que pode gerar gotejamento, mas afastar, no caso feminino, as causas anatômicas, que seria o que o povo chama de bexiga caída, que é a alteração do ângulo entre a uretra e a bexiga. As mulheres não têm um esfíncter, um anel, que permite continência. O que faz a mulher não ter perda urinária, esse ângulo entre a uretra e a bexiga. Então, se esse ângulo foi perdido pelos múltiplos partos, a mulher pode ter gotejamento e às vezes pode perder urina total a ponto de se molhar e passar vergonha na rua. Ou, no caso das mulheres um pouco mais idosas, o músculo que envolve a uretra
fica flácido, como a parede anterior vaginal também fica flácida, e a flacidez de ambos os órgãos também pode gerar, numa fase inicial, gotejamento, que seria uma coisa mais branda, que de repente assim um absorvente resolve, calcinhas especiais higiênicas, cuecas especiais higiênicas, que são fabricadas exatamente com esse objetivo, resolvem, e em casos mais adiantados, dependendo da urodinâmica definir se é bexiga hiperativa, se é bexiga caída ou se é disfunção da uretra, a gente vai indicar tratamento cirúrgico. A decisão cirúrgica é baseada, primeiro, nos sintomas que os pacientes apresentam, do ponto de vista disso interferir na sua qualidade de vida social. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, assim, no caso de homens e mulheres, as mulheres não usam mais saia, e os homens só usam calça escura. E as mulheres também tendem a usar roupa escura, porque se escapar a urina numa roupa clara vai aparecer, na roupa escura não aparece. Então, quando o problema interfere na qualidade de vida social dessas pessoas, aí está indicado o tratamento clínico com remédios no caso da bexiga hiperativa, ou cirúrgico no caso feminino, quando ela tem ou a bexiga caída ou a disfunção uretral, a falta de contratura muscular, cujo exame de urodinâmica define as três possibilidades. No caso masculino, a principal razão para a incontinência urinária seria a cirurgia do câncer de próstata. Aproximadamente 3%, é uma estatística baixa em relação à incontinência urinária feminina, que é muito mais alta. 3% dos homens que operaram a próstata por câncer e não por doença benigna podem ficar incontinentes. Nessa situação, a gente inicialmente tenta diagnosticar com esse exame urodinâmico, que é feito da mesma maneira que as mulheres. Dependendo do diagnóstico, a gente inicialmente tenta tratamento medicamentoso, acompanhado de tratamento fisioterápico. Existem hoje fisioterapeutas especializados em fisioterapia exclusivamente urinária. E eventualmente, quando o tratamento com remédios e a fisioterapia não traz o resultado esperado, nós vamos aí utilizar nos homens o sling, inicialmente, que é o mesmo procedimento que a gente usa nas mulheres, que é uma telinha que é colocada ao redor da uretra e suspensas por duas estruturas de silicone, ou eventualmente, quando isso não funciona, no caso masculino, a gente usa um procedimento que se chama esfíncter artificial, que é uma coisa muito mais sofisticada, de alto custo e que resolve também, na maioria dos casos, esse problema de incontinência. Vimos que não é apenas homens que são atacados, literalmente, pela incontinência urinária. E até surpreende a informação para mim, do Dr. Ivan, de que a incidência é maior entre mulheres. Janeisa Frank Virtuoso, fisioterapeuta, doutoranda em Ciências do Movimento Humano, supervisora do projeto de fisioterapia e musculação para mulheres idosas com incontinência urinária da UDESC, Universidade Estadual. Maria Aparecida Ventura é aluna e frequenta as sessões que são ministradas para corrigir ou aliviar. Estão aqui para falarmos sobre tratamentos alternativos contra a perda urinária, a fisioterapia e a musculação. Uma aula de musculação e fisioterapia contra a perda urinária é resultante, efetivamente, para a pessoa que está sendo acometida? Primeiramente, bom dia a todos. Esse projeto, Fisioterapia mais Musculação, é uma proposta inovadora do nosso grupo de estudos da terceira idade, que fica na UDESC de Coqueiros. E é uma proposta inovadora que busca a interdisciplinaridade entre duas profissões. A fisioterapia, cujo trabalho é conhecido, como a gente viu anteriormente, ele é um trabalho reconhecido. E a gente está procurando, nesse momento, trabalhar juntamente com a musculação. Pois sempre que nós realizamos algum esforço, nós também seguramos a musculatura que segura o xixi. Nós também utilizamos essa musculatura. Então, na fisioterapia, a gente trabalha com essa musculatura em diversas posições, procurando tornar a mulher capaz de segurar o xixi quando espirra, quando tosse, quando vai levantar algum peso do chão. E o trabalho da musculação
é justamente aprimorar o tratamento fisioterapêutico, também fazendo contrações durante o esforço nos diferentes equipamentos da musculação. Dá para mostrar algum exercício? Sim, facilmente realizado em casa, um exercício na posição sentada é esse em que a Maria Aparecida está. Vamos sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira. Aqui a gente tem uma bolinha, mas a gente pode fazer com um travesseiro em casa. Vamos colocar no meio das pernas. A musculatura que é responsável pela continência urinária os músculos do assoalho pélvico, que também são conhecidos como músculos do períneo. Eles são os responsáveis por segurar o xixi. Então é esse o comando que nós temos que dar para o nosso corpo. Nós temos que fazer força para segurar o xixi. Fazendo esse comando, nós estamos trabalhando essa musculatura. Então, a Cida, aqui ela vai segurar a bolinha, vai apertar a bolinha e segurar o xixi. Segura. 1, 2, 3, 4, 5 e relaxa. Respira fundo. Aperta a bolinha. Segura forte o xixi. 1, 2, 3, 4, 5, solta. Um exercício assim pode ser facilmente realizado em casa. E nós podemos demonstrar um exercício na posição deitada. Vamos? Esse é um exercício facilmente realizado em casa. É um exercício de ponte. A gente pede para a paciente retirar o quadril do chão e quando estiver nessa postura, segurar o xixi. Segura o xixi, fica. 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. Respira fundo. E quanto tempo leva este exercício? Bom, no nosso protocolo, as pacientes, como elas são avaliadas previamente, nós começamos pedindo para que elas elevem o quadril, por exemplo, segurando o xixi durante 5 segundos. Com o passar das semanas, nós pedimos para elas segurar mais tempo, até que no final das 12 semanas ela está segurando 10 segundos, que é o que na clínica fisioterapêutica é um critério de alta. O nosso protocolo, a nossa proposta de tratamento, ela é gratuita e tem tido ótimos resultados. Todas as pacientes que foram tratadas até o momento, elas saíram satisfeitas e com cura completa dos sintomas. Agora nós estamos acompanhando a manutenção, se elas fazem os exercícios em casa, para então elas terem essa manutenção da continência urinária. Mais informações e contatos no JetCedif, @udesc.br. Telefone 48 3321 8659 ou pessoalmente na Secretaria do Programa, na UDESC, Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, aqui em Florianópolis. Janeisa Franco Virtuoso, Maria Aparecida Ventura, professora, fisioterapeuta e aluna, nosso muito obrigado e disponha. Esperamos por você no próximo sábado na Band com 60 mais. Até lá!